Boa noite, sejam bem-vindas. Mais uma aula, né, aberta da mentoria. A gente está fazendo aqui uma sequência de 3 aulas para engajar o pessoal, para conseguir botar em pauta algumas discussões que a gente escutou o ano inteiro e que a gente escuta desde que a gente começou, né, na profissão de personal organizer. Então, eu, primeiramente, em meu nome da Clarissa, queria agradecer quem está aqui hoje, quem esteve com a gente na primeira aula e já fazendo o convite para sexta-feira, que nós teremos mais uma aula aí aberta, né? Na primeira aula, a gente falou sobre falta de trabalho, sobre oportunidades, a gente acabou entrando um pouco em questão de redes sociais, como se divulgar, com quem falar. Então, quem perdeu, entra no nosso YouTube. Se vocês ficarem de olho no e-mail de vocês, a gente tem mandado também os links por lá, e se eu conseguir aqui dar uma fugida enquanto ou a Cláudia ou o Daniel estiverem falando, eu jogo aqui no chat também para vocês, mas se você já está assistindo isso no YouTube, assiste a primeira aula e não perde a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, tá? Nós tiramos várias dúvidas naquela aula, até nossas e de várias pessoas, foi muito legal. Então, se você perdeu, assiste, porque vale muito a pena. Apenas lembrando, né, tipo, isso aqui é uma oportunidade de trocar com outras profissionais, ou até mesmo conosco, porque a gente já tem aí um tempinho de estrada, a gente já vem trabalhando como personal organizer há vários anos, já passamos vários perrengues, e é isso que a gente tenta trazer nessas aulas. Então, deixando claro que tudo que a gente fala aqui é a visão Roberta Clarissa, não é uma representatividade do mercado. Se de repente você está ouvindo isso e nunca ouviu nada, ou não fez um curso de personal organizer ainda, a gente chama até de mentoria, porque mentoria é a experiência de um outro profissional passado, não necessariamente é uma escola, uma aula que você tem como se você estivesse fazendo um curso de personal organizer, né? A mentoria, ela realmente é a experiência de um outro profissional sendo passado, perrengues que nós passamos e que a gente espera que vocês evitem ou que vocês aprendam com os nossos próprios erros, com os nossos erros, tá? O meu nome é Roberta Andrade, eu sou uma das sócias da empresa Ao Quadrado, que também tem aí abaixo a mentoria de PO para PO, que é essa ajuda que a gente dá, né, para outras profissionais aí com a nossa experiência. Eu estou no mercado há 6 anos, a minha empresa chama EKT, fora o Grupo Ao Quadrado, e eu espero, mais uma vez, hoje, aqui com a Clá, tirar algumas dúvidas de vocês, né, Clá? Exatamente, estava aqui vendo a resposta do chat, da pesquisa. Descobri onde a gente vê a resposta, gente. Lá embaixo. Mas é que você vê, elas não. Ah, elas não conseguem. Agora, é que eu te coloquei agora de co-host, por isso que você vê elas não. Mas é legal, depois a gente conta. Eu gostei desse segredinho. É legal, né? Bom, quem não estava aqui na primeira aula, que não me conhece, eu sou a Clarissa Aranha, sou personal organizer desde 2015. Junto aí com a Roberta, a gente, depois de algumas questões aí de mercado, algumas pessoas que chegavam até a gente decidiu se juntar em alguns projetos e lançamos a Ao Quadrado, e que tem aí, né? Temos também aí a mentoria. E a gente acha que essas aulas abertas, elas super vêm para auxiliar, porque para a gente também ajuda muito a gente a ter várias ideias. Inclusive, quem estava aqui na aula 1 viu que eu anotei várias coisinhas, inclusive já coloquei em prática. Quero só ver se vocês já colocaram em prática alguma coisa que anotaram da aula 1, porque eu já coloquei em prática, já entrei em contato já com pessoas que eu anotei de ideias que eu tive na primeira aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formalização, sobre realmente se entender como empresa. E aí o que acontece? O que a gente observou ao longo desse tempo com o personal organizer? Eu sou formada em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em empreendedorismo, a Roberta é formada também em administração de empresas, já trabalhou em diversas empresas,
A Roberta já fez de tudo um pouco, gente. Eu só trabalhei em uma empresa. A Roberta, ela trabalhou de tudo um pouco, tá? Eu não consigo, eu sei de algumas só. Tudo que você pergunta para ela, não, já trabalhei disso. Isso, já fiz, já. Então, a gente tem uma certa experiência, mas a gente percebeu que muitas pessoas começavam a trabalhar como, faziam o curso de capacitação de personal organizer e falavam, tá, e aí, o que eu faço agora? E aí a gente sempre incentivou essas pessoas, olha, agora você tem uma empresa, a partir do momento que você começa a trabalhar com o personal organizer, você precisa se entender como empresa. Não é um hobbyzinho. Você até pode querer que isso seja um hobby. Nada contra. Agora, empresa existe para dar lucro. Hobby é paixão. Hobby é algo que você faz, mesmo que você perca dinheiro, você não tem problema. Eu faço uma vez, uma organização por mês, mas eu amo isso, eu faço porque é um hobby para mim. Ok, nada contra, tá? Agora, a partir do momento que você quer trabalhar com isso efetivamente, quer ganhar dinheiro com isso, quer que isso realmente seja uma profissão para você, que as pessoas te percebam como profissional disso, isso precisa ficar sério, isso precisa virar uma empresa. Então, essa discussão surgiu no nosso grupo da Ao Quadrado, das parceiras da Ao Quadrado, e a gente achou que a nossa aula de hoje ia ser até uma aula com outro assunto, mas a gente achou que era legal trazer essa discussão aqui para dentro, porque muitas pessoas têm dúvidas. E nós, eu e a Roberta, também tivemos essas dúvidas há 4 anos atrás, quando a gente foi, nem sei quanto tempo, né? Foi 2016? Isso aí, gente. Matemática não é meu forte. Quando lá em 2016 a gente foi dar entrada no MEI, a gente também ficou cheia de dúvidas. E não é que as dúvidas vão ser sanadas ao longo do tempo, só se você for correr muito atrás e estudar muito, muito sobre isso. E aí eu vou contar o que aconteceu comigo, eu contei mais ou menos por alto no grupo, mas eu vou contar o que aconteceu comigo em janeiro desse ano, tá? Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho o seguinte, aqui na pesquisa, 33 pessoas já responderam à pesquisa se tem CNPJ. E 19 falaram que tem, 11 falaram que não tem, e 3 falaram que estão em processo. Então, tá até melhor do que eu imaginava, hein, Rô? Exatamente. Estamos caminhando. Exatamente. Mas acontece o seguinte, dentre as parceiras da Ao Quadrado, a gente tem 170 parceiras. E dessas 170 parceiras, só 56 têm CNPJ. Só 56 realmente se formalizaram para trabalhar e se percebem, vamos dizer assim, como uma empresa formal. E aí a gente trouxe um convidado, não sei se ele já está aqui, não sei. Né? Daí que está entrando um nome diferente aqui, que pode ser. Mas ele vai falar, ele é um contador, e ele vai falar um pouco mais sobre essa questão. E por que a gente decidiu trazer um contador? Ano passado, no final do ano passado, eu estava em negociação com um projeto, né, que quem é parceira da Ao Quadrado sabe, um projeto com uma grande empresa, onde eu ia fazer uma parceria com uma grande empresa, e qualquer trabalho que você faça com uma grande empresa, você precisa ter um CNPJ, porque geralmente eles trabalham empresa em empresa, não fazem negociação empresa, pessoa física, tudo isso. E eu já tinha meu CNPJ, falei, nossa, tá. Vou contar um outro caso também, que é de uma palestra que eu dei. Aí falei, tá tudo certo, tem meu CNPJ, tá tudo funcionando, tudo redondinho. E aí passei para eles, tudo ok. Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu prefiro pecar pelo excesso. Então, falei, vou pedir ajuda aos universitários, porque não sou especialista da área. Entrei em contato com o contador e pedi que ela desse uma olhadinha no meu CNPJ para ver se estava tudo ok, porque eu não queria ter surpresas nessa parceria com essa empresa. E aí ela olhou meu CNPJ, isso foi em janeiro desse ano, acho que foi dia 13 de janeiro desse ano. Ela olhou e falou, Clarissa, você está desenquadrada. Eu era MEI, passei um ano inteiro pagando a tributação do MEI, tudo normal, não recebi nenhuma comunicação, tudo certo. Para mim, estava tudo certo.
Quando ela olhou, ela falou, Clarissa, você está desenquadrada há 1 ano e 2 meses. E já para você voltar a ser MEI, é mais fácil a gente fechar a sua empresa e abrir uma outra MEI. Falei, fudeu. Eu tinha acabado de assinar o contrato com a empresa. Como eu vou fechar meu CNPJ agora? Não tem a menor condição de fechar meu CNPJ agora. Então... E só fazendo um adendo, né? O que é esse desenquadrar? Quando você vira MEI, ou quando você vira empresa e você tem um CNPJ, você atua sob um CNAE, que é um número, né? É um número que você usa lá para o MEI, para a ME, seja lá o que for. Só que o que acontece? Ele fica mudando. O do MEI, ele fica mudando o tempo inteiro, ele sobe, ele desce, ele cai. E aí, às vezes cai, você percebe, ou você tem um secundário, e aí ele se autorregula. O da Clarissa caiu, ninguém avisou, ela não sabia, e ela ainda tomou uma multa, né, Clarissa? Porque ela ficou um ano trabalhando. Uma multa, porque eu continuei emitindo nota como MEI, continuei pagando imposto como MEI. Foi exatamente isso que aconteceu. Existem algumas formas de você desenquadrar. O MEI ele tem um limite de R$81 mil ao ano. Se você ultrapassar esse limite, você se desenquadra automaticamente. Se você está num CNAE e ele não pertencer e eles decidirem tirar esse CNAE do MEI, que esse CNAE não faz mais parte do MEI, você se desenquadra. E esse CNAE, e aí o... Boa noite! Olha o Santo aí, gente. Santo chegou. Que vai explicar para a gente todo esse negócio aqui. Já começamos? Então, a gente está aqui Estou contando a minha história triste, calma. A história da Clarissa que ela te contou. Gente, esse é o Daniel. A história triste é um aprendizado sempre, né? Somente para Exatamente. É compartilhado. Exatamente. Então, falei com a contadora, falou, olha, no seu caso, a gente seria mais fácil fechar essa empresa, abrir uma outra no MEI novamente. Falei, não tem condição de fazer isso, porque eu preciso deste CNPJ ativo. Então, para esse CNPJ ficar ativo, você vai ter que virar uma ME, que é o que você está atualmente, só que você está desenquadrado. Vamos ajustar para virar uma ME? Falei, vamos, ok, a Roberta também vai entrar na empresa, então você não pode ter sociedade no MEI, teria que ser uma ME. Falei, então fechou, vamos, é a dor do crescimento, vamos embora, vamos virar uma ME. Tudo bem, então, para a gente virar uma ME, você vai ter que agora pagar a multa de todo esse 1 ano e 2 meses desenquadrada. Falei, 1.100 e tantos reais. Então, toma, mais um pouquinho. Então, o que eu aprendi com toda essa história e que eu passei para as meninas que fizeram a última turma da mentoria e para todas as outras que já vieram? A gente fazer o MEI existe para facilitar a vida realmente do empreendedor. Você não precisa ter um contador para abrir o MEI, você abre um MEI super rapidamente, você entra lá no site, você consegue abrir. Você não precisa realmente de um contador. E o MEI, eu acredito que ele tenha sido criado tenha sido pensado dessa maneira. Acontece que existem alguns trâmites internos, se é do Simples, se não é, o que usa, se está enquadrado, se não está, que a gente não entende porque a gente não é dessa área. Assim como os nossos clientes não entendem que padronização de cabide já facilita muito a vida dele, a gente também não entende certas questões de contabilidade que um contador entende. Você não necessariamente precisa ter um contador que fique com você todos os meses fazendo algo com você, porque não existe essa exigência no MEI, assim como existe no ME. Hoje eu tenho um contador porque mensalmente ele precisa fazer ajustes e precisa fazer uns trelelê lá que eu nem sei o que é. Enfim, mas ele faz. A gente só paga, a gente não. Eu só pago e falo, tá aqui. Mando para ele as notas, tá aqui a nota, e é isso aí. Tá? No MEI, você não tem essa obrigação. Só que, depois do que aconteceu comigo, eu passei a recomendar que as pessoas, ao menos no final do ano, porque em janeiro é quando, até 31 de janeiro, é quando você tem que regularizar essa situação aí do MEI, né? Então, eu passei a recomendar que as pessoas, todas as pessoas que são MEI,
que bate um papinho com o contador, pelo menos para fazer uma consultoria, para ver se está tudo redondinho, tudo enquadradinho, né? tudo certinho, para não tomar um susto, não tomar uma multa aí pelo meio do caminho. Contei minha história triste, Daniel. A gente vai passar o microfone para o Daniel aqui. Daniel, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Né? O Daniel vai fazer toda uma introdução, tirar nossas dúvidas. E, Daniel, só para você saber, a gente estava contando para as meninas, nós hoje, na nossa empresa Ao Quadrado, nós temos 170 parceiras, das quais apenas 56 têm CNPJ, por exemplo. Né? E a gente está batendo fortemente nessa tecla, porque muito provavelmente no futuro a Ao Quadrado só vai trabalhar com um profissional que tenha CNPJ. Né? Muito da nossa indústria hoje, se a gente precisa comprar um produto e a gente quer comprar direto de uma fábrica, você precisa ter um CNPJ. Né? A Clarissa estava contando essa história. Para nós fecharmos o contrato com esse seguro que nós fechamos, nós precisávamos de um CNPJ. Eu, uma vez, num avião, sentei do lado da filha do Maurício de Souza. Se eu não tivesse um CNPJ, eu não podia ter prestado um serviço para ela na semana seguinte. Então, tem muito isso. Né? Eu não sei o quanto uma personal organizer sofreria se ela não tivesse, mas, por exemplo, cai alguma coisa no seu colo super legal, que você, tipo, a Clarissa, outro dia apareceu uma como é que chama? Uma palestra para ela fazer para uma empresa, e era também de uma semana para outra. Se ela não tivesse um CNPJ, ela tinha que ter e um a CNPJ, única ela tinha que ter uma exigência conta era, jurídica. você tem CNPJ e tem uma conta jurídica no banco? Tenho. Ela podia ter perdido então você pode fazer. puta de uma oportunidade, entendeu? Então, a gente quis trazer esse assunto, vou te dar um micro... e aí falei dessas meninas, e aqui embaixo a gente fez uma enquete, né? De quem está aqui com a gente hoje, acho que você também consegue ter acesso. Então, das meninas que estão aqui, nós estamos em 41 pessoas, 23 dizendo que tem CNPJ, 15 que ainda não tem, e 3 que estão em processo. Então, a gente tem aqui 15 pessoas para fazer uma mudancinha aí de mindset. Eu vou iniciar logo dando uma tranquilizada em vocês. Por quê? A abertura de um MEI, 15 minutos. 15 minutos já tem um CNPJ. A mesma demora que tem para abrir, tem para fechar. Então, em relação a isso, é tranquilo. O que é que precisa para abrir um MEI? Título eleitoral em dia e CPF sem bloqueio. Eu não digo regular, sem estar bloqueado. Você pode ter pendência no seu CPF, mas você abre. Só não pode ter pendência título eleitoral. Estão me escutando bem? Sim, tá um micro um fundo assim, mas tá dando para ouvir, sim. Eu estou com fone. Está um pouco abafado, mas está dando para ouvir. Isso, abafado, não é eco. Eu falei eco, mas não era eco. Um pouquinho abafado. Eu acho que é do fone. Tá? Então, abrir tranquilo. 15 minutinhos, a gente está aberto. Como eu estava falando com a Clarissa mais cedo, não existe um KNAI específico diretamente para a atividade que vocês estão desenvolvendo, mas existem atividades lá permitidas que se adequam a várias outras atividades, certo? Então, em relação a isso, também é tranquilo. O MEI, hoje, ele tem a possibilidade de faturar, para você se manter como MEI, até 81 mil, certo? Porém, você abrindo dentro do ano, vamos dizer, se você abrir o MEI hoje, setembro, então a gente tem esse limite na proporção, certo? Então, se a gente abrir em setembro, 1º de setembro, então a gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Então, 81 mil dividido por 12 vezes 4. Então, a gente teria 27 mil reais para faturamento, certo? Proporção. Próximo mês, ou próximo ano, vai aumentar esse limite, certo? Então, quem abrir em dezembro desse ano, por exemplo, que teria 6 mil e pouquinho de proporção, em janeiro já teria 130 mil, que vai aumentar para 130 mil no próximo ano. Possibilidade de registrar até 2 funcionários. Certo?
Uma outra vantagem, eu vi aí alguém perguntando sobre e se minha empresa não deslanchar, alguma coisa assim, não se desenvolver, tenho medo de abrir um MEI, certo? Você, dona de casa, hoje em dia, que resolver pagar o seu INSS para se aposentar, vamos dizer assim, você pagaria R$ 121 em cima de um salário mínimo. Um mês você paga 60. Então, mesmo se você não tiver empresa, é mais vantagem para você ter um mês do que pagar uma previdência privada. Então, daí você tira. Que só tem vantagem. Acho que foi uma das poucas coisas que foram criadas assim, com custo baixíssimo, que veio para ajudar. Certo? E foi o que eu disse. Hoje em dia, você faz um serviço para uma pessoa física, você não tem obrigação, o MEI não lhe dá essa obrigação de emitir nota fiscal para a pessoa física. Pessoa jurídica, sim, você tem a obrigação. Então, mesmo que se uma pessoa jurídica não te cobre a nota, você tem a obrigação de emitir essa nota fiscal. E essa nota fiscal é isenta de tributação. Porque o único tributo que o MEI paga é a guia mensal de R$ 60. Somente. O que é essa guia de R$ 60? INSS, ISS e ICMS. Somente. Então, você vai tributar R$ 81.000 no ano e não vai pagar imposto nenhum sobre esse faturamento. Diferente de uma empresa de outra tributação, Simples Nacional, por exemplo. E qualquer nota fiscal faturada é no mínimo 6%. 6%. Isso aí pode ir variando de acordo com o faturamento, né? Que é onde você... Não vamos entrar nesse Mas eu já falei para a Clarissa que eu quero mais é pagar imposto. Quanto mais imposto você paga, porque você está ganhando mais. Então, a gente quer pagar imposto. Lógico, com certeza. Mas pagando um imposto com uma consultoria ao lado, você está pagando ali um limitezinho, o mínimo permitido. Né? Então, é muito Exatamente. melhor. Você não erra, né? Exato. Porque você tem Que a questão, o problema não é pagar, o problema é pagar errado, ter um prejuízo, que foi o que aconteceu comigo. Exato. Exatamente. Aí existem as questões, né, sobre o MEI. Por exemplo, ano passa e tanto acrescentam novas atividades como tiram algumas. Entendeu? Então, isso pode lhe desenquadrar do MEI, né, transformando você automaticamente em ME. Então, é bom ter um acompanhamento de uma pessoa que vai estar observando essas questões. É uma coisa muito difícil, é atípico. Não vou dizer que isso é uma coisa recorrente. Mas é bom, quando virar o ano, saber quais foram as atividades que foram excluídas, né, nessa condição e as que foram incluídas também. Né? Então, são essas atenções. Isso aí não muda todo mês. Se mudar, muda no começo do ano, janeiro. Certo? Então, isso seria uma das questões que vocês observassem. Né? Tendo uma ajudinha aí uma vez por ano, né? Então, essa é a indicação. Você tendo um contador para dar uma olhada para você no final do ano, começo do ano, para ver se está tudo certinho. Porque, gente, por experiência própria, eu tive MEI por 5 anos, porque eu abri assim, na minha trajetória, eu fiz o curso de personal organizer, eu fiz a Empretec e eu imediatamente abri a minha MEI. As 3 coisas vieram juntas antes do meu primeiro cliente. Né? Foi uma decisão minha, eu queria dessa forma, porque eu queria ser uma empresa. E na minha cabeça, não existia ser empresa sem um CNPJ. Então, eu abri o meu CNPJ em 7 de dezembro de 2015. Né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei todos aqueles anos pagando e era 48, depois 54, depois R$60. E quando eu engravidei da minha filha, eu recebi um salário maternidade durante 4 meses. Por quê? Porque eu estava pagando INSS. Né? Então, assim, não é muito, não, mas, poxa, foi uma ajuda. E na época até, e acho que a Kalinka me permite falar isso, a Kalinka não sabia disso. Ela pagava o carnezinho lá da MEI todo mês, porque é isso, gente, são R$60. Ponto. Você emite nota, não emite nota,
R$ 60 por mês. A MEI só paga isso. Tem aí igual, não posso ser MEI. Se você já tem uma outra empresa, você não pode ser MEI. Se você já é sócia de uma empresa, você não pode ser MEI. Se você já tem uma MEI, você não pode abrir outra. Cada um tem uma particularidade. Mas se você resolveu ser uma empresa de organização profissional, abra uma MEI. São R$ 60 por mês. Assim, sendo muito, muito... como é que fala? Batendo muito na tecla. Se você não tiver R$ 60 para investir, para pagar, né, de imposto da sua empresa, então eu não sei o que você está fazendo. Porque se você não está fazendo pelo menos R$ 60 para pagar um INSS, que tá bom, não é muito, não dá para contar, mas, gente, eu recebi na época, sei lá, 4 mil alguma reais. coisa. Poxa, fez uma puta diferença. Né? E a Kalinka não sabia, ela também fez lá o requerimento dela, porque a Laís e a Marina nasceram na mesma época, e ela também recebeu. Então, assim, se você sofrer um acidente, se você, sabe, é uma microproteção que eu acho que tem que ter. Mas, para mim, acima de tudo, era ter um CNPJ. Desculpa que eu falo demais, Daniel. Então, aproveitando essa questão aí, dizer, né, que o MEI, como você está recolhendo seu INSS, você vai ter direito a auxílio-doença, auxílio-maternidade, contagem para aposentadoria. Mas, para conseguir atingir essa condição, né, desse benefício, tem uma carência, certo? São 12 meses. Então, você precisa... Sim, tinha uma carência de 10 meses no caso da gestante, né? Exato. Mas eu já estava pagando há 5 anos, então estava tudo auxílio certo. maternidade. Então, é aquela questão, né? Você está indo para o trabalho, né, para a prestação de serviço, você já está se arriscando, né? E você, como prestador de serviço, o seu salário, quem faz é você. Então, se você, por uma questão de saúde, não puder, você vai ficar sem receber. Então, você tem esse amparo. Esse também seria um benefício que você está formalizada com o CNPJ. Então, eu acho, para todo caso, a você, qualquer pessoa que quiser recolher seu INSS, abra um MEI. É muito mais vantagem. E você está sujeito a várias outras coisas, né? E você vai ter um CNPJ. Tem algumas atividades. Tem algumas atividades que efetivamente não podem ser MEI, como médico, acho que jornalista, né, advogado. Tem muita atividade. Né, mas que não é o nosso caso. E aí, a gente até queria tirar uma dúvida, porque a nossa associação ela entrou com um pedido no CBO para que a gente tenha um KNAI futuramente. Esse pedido lá já saiu, a gente já tem o código lá do CBO, sei lá o que é. Brasileiro de Ocupações, Código Brasileiro de Ocupações. Né? Mas isso aí é para outra situação. O CBO, ele é para registro de funcionário. Não, então, mas é o início, não é, Daniel? Porque foi assim que nos foi explicado, que para a gente até chegar no KNAI, a gente tem que passar pelo Código Brasileiro de Ocupações. Mas é uma coisa que eu digo, isso não vai possibilitar vocês de trabalhar, de jeito nenhum. Né? De poder emitir nota fiscal. Então, isso aí é uma evolução. Não, isso não, mas claro. porque como não tem um código específico da nossa atividade, a gente fica pega o meu, por exemplo, de treinamento. Tem muita gente que usa o de diarista. Então, a partir do momento que a gente tenha um código específico da nossa atividade, fica mais profissional para a gente, fica mais bonitinho. Porque é aquela coisa também, né? Você vai numa empresa, você vai entregar a nota fiscal para ela. Então, lá não tem discriminando qual é o KNAI da sua empresa. A não ser que eles peçam um cartão de CNPJ, né? Para analisar. Mas, eu ia falar, tem algumas empresas que exigem, né? Que você, sei lá, cadastro, você está fazendo... Eu tive uma situação como essa uma vez. Nós emitimos uma nota para uma empresa e, então, nessa nota constava o caminhão da mudança, constava os ajudantes da mudança, porque
A gente pegou um caminhão, o cara não tinha, obviamente, ele dá recibo, então eu coloquei tudo na minha nota. Só que a minha nota é de treinamento e consultoria. A empresa não aceitou. A Isso aí empresa por queria que eu quê? recolhesse os impostos como se eles Por fossem quê? meus Eu vou explicar funcionários. por quê. Deu uma confusão. É porque isso existem situações trabalhistas em cima de terceiros, certo? Então, se a empresa, por exemplo, você fizer a contratação de um funcionário hoje em dia registrado, e se você não recolher os tributos desse funcionário, quem se responsabiliza seria a pessoa jurídica onde foi prestado o serviço. Então, Tá muitas vendo? Olha empresas, só. quando tem terceiros envolvidos, ele pede ou o recolhimento das guias ou que seja retido, deduzido, na verdade, da sua nota fiscal, né? E eles informam na GFIP deles, já garante esse recolhimento. Isso é uma sugestão também. Você diz, não, você paga menos esse imposto e deduz na sua GFIP. Então, aí nós fizemos pelo CNPJ da arquiteta, porque daí ela já tinha umas outras coisas um pouco mais diferentes e tal. E aí a gente, no final, ela acabou resolvendo lá, mas a gente teve esse pequeno detalhe. Daniel, até tô anotando algumas perguntas que as meninas estão fazendo aqui. Uma das perguntas, eu acho que eu até já respondi, mas só para a gente bater aqui na tecla de novo. A MEI, a pessoa só pode ter uma MEI, né? Microempreendedor individual, né? Uma pessoa na MEI, certo? Deixa eu dizer um detalhe. Porque existem pessoas também que estão com vínculo empregatício, né? Pensando em deixar o trabalho, abrir um Ia perguntar MEI, isso. Ia perguntar MEI e começar a atuar por conta própria. Se você abrir um MEI, você não tem direito a seguro-desemprego. Ah, olha. Então, a ponto. pergunta... Então, primeiro, CLT não pode ser MEI, certo? Não pode, mas você Ah, não o tem, CLT pode. você não tem direito ao seguro-desemprego. Ah, se você... Porque eles vão Olha, entender, interessante. ele tem uma empresa, então não precisa do seguro. Então, vamos Tá. dizer que você, não, eu vou deixar meu emprego e vou começar a trabalhar por conta. Se tiver direito ao seguro-desemprego, espere. Pega o seguro-desemprego primeiro e depois abre o MEI. Ó, essa a gente não sabia, né, Cláudia? Não sabia. A gente Tô falando, não gente, tinha por isso essa que a gente pede informação. ajuda aos universitários. Exatamente. É aquele Essa negócio. informação. Não tem a necessidade de ter um contador, você sendo MEI. Mas a carga tributária do Brasil hoje é tão elevada que você precisa ter um contador para você não sair do MEI. Então, para você estar assim, tendo uma reciclada mensalmente, uma pessoa acompanhando, entregando suas guias, isso aí é essencial para isso, para você nunca sair do meio. Olha, a Adriana falou que aconteceu isso. Ela abriu uma MEI antes de sair do banco e perdeu o seguro-desemprego. A Lívia falou a mesma coisa aqui também. Poderia ter fechado em 5 minutos. Antes de dar entrada no seguro. Mas, isso é uma verdade, né? Não sei se ficou claro também, viu, meninas? Porque o Daniel falou 15 minutinhos para abrir e realmente é. Então, assim, só que antes, realmente olhem se vocês estão no site certo. Porque se você digitar MEI, vai vir um monte de Google AdWords, que é o Google Anúncios, que a gente conversou na segunda-feira, de empresas que cobram para abrir a sua MEI. E a MEI, ela é gratuita e ela é facílima de abrir. Gente, eu era uma porta quando eu abri a minha MEI, sabe? Hoje eu entendo de muitas coisas, mas na época eu não era tão entendida. E aí, assim, 10 perguntinhas lá e acabou, abriu a MEI. Tá? É super rápido. E para fechar, a mesma coisa. Não quero mais, você vai lá, tem um nome lá para fechar. Hoje em dia, eu não sei qual foi essa época. Hoje em dia está um pouco mais complicado. Eles complicaram um pouquinho, porque hoje é um tipo de login agora. Eu ia falar, em vez de 10, são 15 minutos? Não, a velocidade é a mesma, né? Mas para quem já tem a habilidade, né? Porque hoje em dia a Receita Federal ela unificou um login, agora é o .gov.br. Vocês vão ver em várias situações da vida de vocês.
Inclusive, hoje, até para você imprimir o documento do seu carro, pede esse login. Então, para Eu ia falar, não mesmo da vacina agora, também acho que é para vacina tá pedindo também, não é ou não? Estou falando Não, da bobagem. vacina não é o ponto. Quer dizer, eu não sei Não? ainda, mas o .gov.br é para muita coisa. Então, para abrir hoje o MEI, precisa fazer esse cadastro. Aí, para fazer isso, vai SMS para o celular. Precisa de uma... Mas é tranquilo também, não tem dor de cabeça, não. E aí eu queria aqui, só comentar que tem uma outra questão, a gente trabalha com serviço. Então a gente procura um KNAI de algo que seja próximo àquilo à nossa atividade para poder abrir o MEI. Mas, por exemplo, tem muitas POs que vendem produto organizador e que ganham alguma coisa, não simplesmente repassam esse produto para o cliente, mas colocam um percentual em cima desse produto e que tem um ganho com esse produto. Então, na verdade, quando você é MEI, que você tem esse ganho, você precisa ter também um KNAI de venda de produto, não é? No MEI, você pode ter até 15 atividades. Então, você pode ter o KNAI de serviço, de comércio, se você achar que convém. Né? Se você faz um serviço de organizing, de venda de produto, você pode ter o KNAI lá de serviço, a comercialização, várias atividades, ó, até 15. E é o mesmo valor que você paga. R$61, aumenta R$1. Aí é bom. só para confirmar aqui, o Quer Daniel. dizer, de R$61, porque o de serviço é mais caro do que o de comércio. O de comércio é mais barato, então vai ser 61. 60. Então, eu estava abrindo o site aqui e realmente mudou, né? Então, só para confirmar, o site agora é o gov.br, né? Não, é Portal do Empreendedor. Se você está no Google, ainda é no portal. Aí lá você vai dizer, formalize-se. Não quer dizer, quero ser MEI. Aí você vai apertar, aí vai aparecer lá para você fazer esse login no .gov.br. Coloca no chat, Rô. É isso mesmo, então, porque agora, antes tinha, né? O portal do empreendedor tinha o próprio site, mas agora ele foi para dentro do GovBR, né? Então é GovBR/, é esse aqui, gente, ó. É unificada. Esse é o, como é que fala? Esse é o, acabei de jogar no chat aí o link, tá, gente? A Adriana falou alguma coisa aqui que eu não entendi, gente, tá? Desculpa aí a minha ignorância. Adriana não, a Ana. Tens uma sugestão para quem não pode ter MEI? STFED? O que é isso, gente? Não sei o que é isso. Isso é uma sigla ou... Não sei. Então, não sei o que é. Aí, eu não sei o que Funcionário é isso. público, a Eva perguntou, funcionário público pode ter MEI? Acho que não, né? Funcionário público federal. Tá. Não pode. Tá. Mas sempre tem um primo, uma prima, que está precisando recolher INSS. Uma filha, né? Uma criança em casa. Como é que fala? Dos códigos, né? Aqui para a Tati já falou. E não é que seja MEI, é CNPJ, certo? Então, independente de MEI. Se a pessoa for funcionário pública, é pessoa jurídica em geral, não é particularmente MEI. Abriu, portal único, portal... então, gente, o negócio do KNAI que a gente usa hoje é um KNAI de treinamento e consultoria. Algumas colegas acabam usando um KNAI de faxineira, de empregada doméstica, de diarista, né? Então, mas o que nós... Antes tinha um de arquivista, que foi um dos que caiu há alguns anos atrás. Eu acho que a gente até já esse usou muito esse. Fica atento, porque, se não me engano, também já saiu, né? Então, tem que entrar, e assim, gente, essa é a parte que todo mundo fica, o que vocês usam, o que vocês usam? Infelizmente, tem que entrar, descer a lista inteira e procurar um que se adeque a você. Né? Tem que fazer isso. Então, às vezes a gente, eu estou usando esse, porém... São muitas não, 500 e pouco, absolutamente não.
hoje, por exemplo, eu não sou mais MEI. Eu nem sei mais aonde que eu estou, porque agora eu tenho um contador cuidando das coisas para mim, eu não olho para mais nada, entendeu? Então, e foi uma decisão, Tá porque eu e a errado, a gente tem que Clarissa... acompanhar. Não, mas eu não sei qual é o código. Eu ainda não sei qual é o código, porque, gente, os negócios mudam tanto, mas o código eu realmente não sei, né? Tanto que porque a gente está num processo agora, Daniel, onde eu e a Clarissa, a gente está abrindo a nossa própria empresa, então tem a minha empresa, a empresa dela e a nossa empresa. Então, aí a gente está, e que código que a gente vai usar para produto? Por quê? Porque a gente, por mínimo que às vezes a gente cobra, às vezes a gente cobra, sei lá, 10% do cliente alguma coisa, então a gente precisa também ter o código de produto, e aí, como você disse, né? A ME, ela paga 6% até um certo valor, né, de imposto, mas se eu vender produto e eu der uma nota fiscal de serviço, além de fazer coisa errada, ainda vou pagar mais, né? Então, a O gente comércio, a primeira faixa é 4%, né? Então, é então, a melhor gente você está ver o nessa... status do produto. Inclusive, A gente... existem alguns programas gratuitos, né, de emissão de nota fiscal de produto, do Sebrae, por exemplo. Então, você poderia fazer essa emissão de nota lá. então, a Você gente precisar está pagar uma até... mensalidade e tal. A gente estava até dando uma olhada, que acho que chama Market Up, uma coisa assim, né? O do Sebrae, né? O sisteminha deles, né? Acho que a gente estava dando uma olhada para ver se a gente conseguia dar uma integrada, porque a gente está ficando meio maluca aqui com uma quantidade de coisas e notas e tudo que a gente tem que ficar de olho. O meu código é 8599604, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. É o atual. Mas eu acho que isso aí não tem mais para MEI. Não, mas agora eu não sou mais MEI. Agora eu tô cagada mesmo. É como o Roberto falou. É o que você vai desenvolver. Uma coisa similar ali. Você vai passando ali as atividades e vai escolher a que melhor se adequa, né, à sua realidade. Mas isso aí não vai deixar de você conseguir abrir seu meio. As meninas estão perguntando aqui de novo que elas não entenderam se o funcionário público pode ou não pode. Ele não pode, né? Não tem solução. Tem que escolher, gente, ou é funcionário público ou é empreendedor. Tem que tomar a decisão, né? E teve uma pergunta mais lá, já um tempinho atrás, já mais lá em cima, para quem já é aposentado, para quem já está aposentada, né, tinha um trabalho, se aposentou, vale a pena ser MEI e continuar pagando? Foi você, Mônica, que fez? Sim, se você tiver a necessidade, que é uma pessoa jurídica, você abrir o MEI, você tem a obrigação de pagar o imposto, né? Então, só pelo fato de você ser aposentado, você não se isenta dele. Né? Agora, um parágrafo em relação a isso, que até falei com o Clarice mais cedo, é que você, sendo ME, não obrigatoriamente você está recolhendo seu INSS. Né? No mês, sim. Porque no ME, para você recolher INSS, você teria que pagar INSS, 11%, em cima do salário que você quiser, na verdade. No mínimo, um salário mínimo. Mas nem não. Pagou a guia, está recolhendo seu INSS, em cima de um salário mínimo. O Daniel, a Gisele está fazendo duas perguntas. Uma aqui que ela está falando quando que é necessário emitir nota de serviço. Gisele, sempre que você trabalhar para uma empresa, você é obrigado a emitir nota. Pessoa jurídica. Então, por exemplo, pessoa física, você não tem obrigação. Então, trazendo para o nosso mundo, todas as parceiras ao quadrado que têm CNPJ, elas precisam emitir nota para ao quadrado. Ponto. Né? Quem não pode emitir o recibinho lá de CPF, de pessoa física. Mas ela fez uma pergunta, Daniel, que a gente estava até tentando entender. Isso não quer dizer que você não possa emitir nota fiscal para pessoa física. Você pode, é opcional. Mas a obrigação para pessoa jurídica. Né? O emitir nota para pessoa física, eu acho que te ajuda a ter um maior controle sobre esse receitas e despesas, né? E assim, a maioria...
Não, e a maioria dos nossos clientes, Daniel, é pessoa física. E aí, o que aconteceu? Eu, ano passado, outro ano, 5 anos que eu fui MEI, eu dei nota fiscal, sei lá, 12 vezes, 13 vezes. Então, você não tem esse costume. Agora, que eu sou obrigada a dar nota fiscal de absolutamente tudo, tem hora que eu esqueço. Eu faço cliente, nossa, esqueci de dar nota. Por quê? Porque eu não criei o hábito. Então, se vocês, meninas, como você não vai pagar nem mais nem menos pela nota, criem o hábito de... Só não pode desenquadrar, ultrapassar o limite. Não, mas aí que tá, Cláudia. Se você, na hora que você for declarar, você não vai declarar só as notas que você deu, você tem que declarar tudo que você recebeu de pessoa física e pessoa jurídica. Não é que se você não deu a nota, então você não recebeu, né? Ou não, Daniel? Estou falando muita bobagem? Teoricamente. Dá para dar o gato, né? O Daniel veio aqui para ensinar os gatos. Não, eu estou dizendo isso não. É para ser. Claro. Não, mas eu sempre, né? Eu sempre fiz a declaração da MEI exatamente o que eu recebia de pessoa física e pessoa jurídica, mas eu não dava nota para pessoa física. Então eu não criei esse hábito e agora eu estou sofrendo com isso. Porque obviamente, a gente trabalha muito mais com pessoa física do que jurídica. E essa semana eu sentei aqui e saí caçando todo mundo que eu não tinha emitido nota, todo mundo que eu não tinha feito isso, que eu não tinha feito aquilo, para botar em ordem, sabe? Para botar em planilha de Excel. É um layout. Então, eu tava na planilha, só não tinha a bendita da nota feita, né? A bendita da nota feita. Aí, na hora de mandar a planilha para o contador, eu falei, ups, faltou a nota, né? Aí, a gente estava numa discussão, Daniel, que a gente não entende muito bem o que é a tal da inscrição estadual e municipal, porque isso é meio difícil para a gente não entendeu muito bem ainda o que é e por quê. Municipal para você poder emitir nota fiscal. É a sua inscrição no município. E a estadual é no estado, certo? Então, se a sua empresa é uma prestadora de serviço, ela só vai precisar emitir nota fiscal de serviço. Então, eu estou dizendo de uma forma bem simples de entender. Do simples aqui para a gente. O jeito então, simples, se você só é serviço, você não vai ter inscrição estadual. A inscrição estadual só se você for uma empresa de comércio. Então, você abrindo o MEI e na abertura do seu MEI você incluir uma atividade de comércio, automaticamente já cria uma inscrição estadual. Legal. No município, não. No município, você precisa fazer um cadastro no município. Isso pode ser que seja automático. Hoje, aqui, no meu domicílio tributário, João Pessoa, Paraíba, já é automático. A gente já abriu o MEI, no mesmo dia a gente já está emitindo nota fiscal. Por quê? Existia uma demanda muito grande, então, muitos servidores sobretarefados por isso, então eles fizeram de uma forma automática, pelo REDSIM, que é onde a gente abre uma empresa normal, certo? Todo o processo online e a gente faz a solicitação de emissão de notas lá. Está bem simples. Aqui no domicílio tributário de João Pessoa, uma cidade vizinha minha, já não é. É outro trâmite. Hoje eu não sei como é, mas quando eu virei MEI, eu estava em Jundiaí, você tinha aqui na prefeitura. Quando eu transferi para São Paulo, eu tive que ir na prefeitura. Exatamente. Então, não sei como é hoje. Mas é um cadastro muito simples. 2 horinhas você está emitindo nota. Então, se abrir o MEI hoje, você vai levar 5 documentos. Certificado do MEI, cartão CNPJ, RG, CPF e comprovante de residência do endereço. Precisa nem ser sem nome. Só esses 5 documentos. Você vai chegar lá, vai preencher um requerimento, já bem na hora vai dar certinho. Não sei como é que está aí a questão de agendamento, né? Aqui, por exemplo, precisaria ter agendamento. Porque agora estamos em pandemia, as coisas mudaram um pouco, né? Mas é muito simples também, muito simples. Tudo é muito simples. Tudo que envolve o MEI é muito simples. Então, isso aí, e essas notas são todas emitidas automaticamente por um sistema. Ele vai permitir que você emita essa nota no sistema. Diferente de uma nota fiscal de produto, né? Que você precisa de um programa, você já precisa de um certificado digital, já tem muita
parametrização do sistema, né? Alguns códigos que realmente, isso inicialmente seria interessante para o acompanhamento profissional, né? Você, do nada, você vai chegar e emitir uma fiscal de produto. É mais complicado. Mas de serviço, muito simples. Muito simples, muito simples. Que a princípio é o que a gente precisa, né? A Sueli fez uma pergunta aqui, não sei se eu entendi bem, ela falou, no caso de aposentada, não tem direito a nada com o MEI? Acho que é porque ela já tem benefícios como aposentada e aí ela... Eu não sei como é que você responde essa pergunta. Aí vai ser a questão da necessidade dela, né? Se ela vê a necessidade de ter uma pessoa jurídica, né, seria mais para isso. Mas para a questão de aposentadoria e benefício, ela já tem, né? Tá. O Daniel, eu sei que existe, né? Porque até a Jaqueline colocou, né? Uma pessoa que não tem CNPJ pode emitir uma nota fiscal. O que é aquela nota de CPF? O que é isso? Avulsa. Só tem um problema. Você já deixa 5% retido. Ou seja, se um serviço, você prestar qualquer serviço, você deixa 5% para poder emitir a nota. Receber a nota. Então, tá, então existe essa possibilidade, ou seja, a MEI continua sendo a melhor opção porque você só paga os R$60 todo mês e não paga o imposto. Exatamente. Gente, é MEI, gente. É MEI. Vamos ver se tem mais alguma. Você tem a facilidade de abrir, você tem a facilidade de fechar. Pode ter medo de ter. Você vê que vai ser viável para você nesse momento, mas que pode ser que futuramente não seja, não tem problema. É R$60 por mês e pronto. Calma. Existe uma declaração anual do MEI. É a única obrigação dela. Então, são 2 obrigações que o MEI tem. Apenas 2. Pagar a guia mensal e enviar uma declaração até dia 31 de maio do ano subsequente. Ou seja, as informações de 2020 foram informadas agora em 2021, até 31 de maio. Somente informando o faturamento e se houve contratação de algum funcionário. Somente. Você mesmo também envia essa declaração. É muito simples também. A Adriana falou, né, que ela precisou virar ME para atender um cliente e agora ela não presta mais serviço para esse cliente e ela queria voltar. Você não volta de ME para MEI, né? Volta. Você volta? Só em janeiro. Tá. Até 31 de janeiro. E foi por isso que eu não consegui voltar, porque já tinha passado desse prazo para eu voltar para ser MEI. Mas legal. deixa eu dizer uma coisa em relação à ME. Certo? A ME é uma microempresa. O que define ela não é a forma de tributação, se ela é do MEI ou do SIM, é o faturamento. Certo? Então, a sua empresa é uma microempresa, você sendo MEI, você sendo SIM. Se você faturar no ano até 360 mil, a sua empresa é uma ME. É o porte da empresa, não tem a ver com a tributação, não. Então ela falou que ela parou de prestar serviço, então ela queria voltar para trás, né? Ela queria voltar, se ela continuou pagando, contador, coisa e tal, né? Volta. Então ela queria... Volta. E outra coisa, se ela tivesse feito, eu teria dado era baixo, para esperar chegar em janeiro e abrir. Quer dizer, eu teria baixado e aberto no meio do outro mês. Se tivesse acontecido isso comigo. Que foi a sugestão que deram para a Clarissa, né? Tipo, fechar, mas aí a gente botou os custos no papel e aí a gente resolveu que a gente ia usar a empresa, a gente ia juntar os nomes. Porque eu já tinha assinado o contrato com a empresa. A assinatura do meu contrato com a empresa parceira dependia do meu CNPJ. Eu não podia dar baixa no meu CNPJ, porque senão eu acabava com o contrato. Então... E aí a gente falava, vamos com tudo, né? A Mônica até falou, a Mônica perguntou, se você não teve nenhum faturamento e não contratou ninguém, tem que fazer? Tem. Mônica, abriu a MEI, você não fez nada o ano inteiro, você só pagou a guia, em maio, você tem que fazer a declaração. E, gente, a declaração também é assim, ó, você entra lá no site,
você coloca quanto que entrou, quanto que saiu, acho, né? Acho que nem fala quanto que saiu, só quanto entrou e manda. É Não, só simples quanto também, né, faturou. Daniel? Só quanto Então, só faturou. quanto você recebeu, É né? muito simples, layout muito simples. Super simples, gente, essa declaração da MEI. É só colocar quanto de dinheiro que entrou na sua conta. Ponto. Acabou. Tá? R$ 50 a multa, viu, se não enviar. Aí tem multa, viu, gente? R$ 50. Tem multa. Agora você não consegue emitir mais dia do ano, se você não enviar. Tá vendo? A Eva falou, né? Realmente, Eva, tem muita burocracia, assim, tem bastante coisa que tem que se preocupar, por isso que precisa de um contador. Não, Precisa de um contador, porque é mensal. Não existe burocracia, vocês não têm Não, noção. desculpa. Não, o Ela ME falou- que ela está falando. ANS? Não, desculpa. Ela falou, eu fechei a ME porque é muita burocracia, estava gastando muito e tal. E realmente, eu e a Clarissa, nesse sentido, a gente não sabe quais são as guias, isso aí realmente a gente deixa na mão do contador. A gente faz né, o nosso controle das 3 empresas, manda Eu sei que todo mês ele me manda um monte de coisa lá, eu arquivo nas pastinhas, está lindo, está tudo organizadinho, gente. Eu não sei o que é, não, mas está organizadinho. É porque as empresas têm muitas obrigações acessórias. Mesmo ela faturando, você faturar, com o movimento ou sem movimento. Já nasce com muita obrigação. Então, o MEI não. O MEI são essas 2 obrigações que eu me disse. Mas qualquer outra empresa de qualquer outra forma de tributação já nasce com todas as obrigações. Faturando. E mesmo sendo simples, né, Daniel? E mesmo sendo simples, é uma complicação. Não tem nada de simples, né? Exatamente. A Jaque levantou a mão. É igual para qualquer empresa. Seja MEI, seja simples, seja lucro presumido, seja lucro real. A folha de pagamento é a mesma legislação, é a mesma carga tributária. Assim, presumido e real é um pouco mais oneroso, né? Mas questão de burocracia é a mesma. Tá. A Jaque levantou a mão, queria fazer uma pergunta, Jaque? A gente não te ouve. Agora sim. Boa noite, Daniel. Boa noite. O Daniel, tem uma dúvida, eu sou aposentada também. Quando você passa a ter 2 fontes pagadoras, que no caso seria a empresa e mais a aposentadoria, muda a alíquota de imposto de renda? Não entendi. Hã? Não entendi. É porque é o seguinte, ali já é um assunto bem mais complexo. Por quê? Existe a obrigação de imposto de renda para MEI em algumas situações. Certo? Qual seria? Vamos supor que sua empresa é de serviço e você faturou R$ 50 mil no ano, certo? Sim. Então, existe uma parcela desses R$ 50 mil que é isento do imposto de renda e existe uma que é tributada, certo? Na de prestação de serviço, 32% é isento. O restante é tributado. Então, se você envia imposto de renda e você vai precisar informar esse rendimento tributado e isento. Mas isso se houver o faturamento. Né? Então, é só essa particularidade. Não entendi ainda. Vamos supor mas que eu seja acho um que é um pouco faturamento mais... de 20 mil. É que eu acho, Jaque, é muito específico. Eu acho que seria mais fácil ele te explicar exatamente no seu caso e falar com você, tipo, no particular. Entendi. Porque eu acho que se ele falar disso aqui, ele vai acabar confundindo todo mundo. Confundindo. Mas quer dizer, quando você tem 2... Então, assim, em síntese, quando você tem 2 fontes pagadoras, tem que fazer as contas. Tem imposto de renda. Tem que ter. É isso que eu queria saber. Como eu vi que tem outros aposentados, é porque é o seguinte, eu já prestei uns serviços antes de aposentar, e a hora que eu via quanto meus colegas tinham ganho, e eu, quem era de fora da instituição, ganhava mais, porque pagava menos imposto, ficava uma fera com esse negócio. Mas foi bom saber, tá bom. Imposto de renda é uma questão muito particular, existe muita... E nem todo mundo sabe explicar isso, essa questão aí sobre o meio. Mas na hora de cobrar, a gente descobre. É uma questão interessante, isso aí da gente falar também, por causa disso. Mas... Deixa para outro momento, sim. Depois eu te procuro aí no privado. A Roberta deixa o contato para a gente e eu...
Pergunto, obrigada. Ah, Então, não, é porque o meu único medo é que, assim, justamente, a gente teve essa discussão aqui em casa outro dia sobre esse negócio de alíquota e coisa e tal. Eu acho que se a gente entrar em coisa de imposto de renda aqui, vai confundir muito a cabeça de todo mundo. Não porque vai dar muito a certo. alíquota quem define é o governo, né? Existe, É, já vem um programazinho ali, a gente só faz preencher, né? Então, se você teve aquele faturamento, existe a parcela que é isenta e existe a que te obriga a declarar no imposto de renda, né? E não. Mas se você já informa, então, o que você faturou, você vai precisar incluir. Ô, Roberta, é que eu sou casada com um especialista em finanças, aí aqui em casa tudo fica assim, deixa eu ver isso. Doido. Então, entendi. tem algumas Entendi. coisas que a gente vai aprendendo depois de muitos anos, né? É. Então, ele gosta muito disso. Mas isso é faturamento, tem faturamento. Tá bom, obrigada. Não, perfeito. Daniel, você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque a gente também não vai te segurar aqui 10 horas da noite, se deixar, a gente é daquela, sabe? Como eu disse, né? O MEI, ele é uma empresa que você não precisa de ter contador. Você não precisa pagar para abrir. Você é muito simples, né? Você só precisa ter um acompanhamento da sua pessoal mesmo, uma planilhazinha para você, tudo, sempre que você puder organizar suas finanças, né? É interessante. Então, para você conhecer, até mesmo ir acompanhando seu faturamento mensal, você saber quais são os meses que dá mais dinheiro. Então, o que você puder incluir de acompanhamento na sua empresa vai te ajudar bastante. O fato de você ter um contador e ir acompanhando é totalmente opcional. Né? Se você, eu preciso de alguém porque eu sou descontrolado, eu não consigo ficar pagando minhas dias, eu não consigo fazer isso. Então, procura um profissional, o valor que ele não vai poder te cobrar um valor alto, porque também não tem muita obrigação acessória, salvo se você for precisar registrar um funcionário que tem as obrigações. Aí sim você precisaria de uma pessoa te acompanhando, mas de antemão é uma coisa tranquila, fácil de abrir, fácil de fechar e que possivelmente vai alavancar, né, suas possibilidades, né, você formalizado. E hoje É, em eu, eu, dia, eu, muita empresa também está aderindo, né, da Não, e a autorização. gente bate muito na tecla, Daniel, sabe, na questão do comportamento. E eu, pelo menos, quando eu abri o meu CNPJ, gente, se soubesse a minha felicidade, eu me achava, tipo, né, já são mais de 9 horas, a foda, porque agora eu era uma empresa, eu tinha um CNPJ. Então, aquilo para mim era muito importante, era muito forte. De novo, a gente sabe que algumas pessoas têm questões, né? Ah, uma não pode abrir, a outra já é só assim, outra empresa. Todo mundo sabe, né? Mas quem abriu uma empresa, começou agora, não tem vínculo nenhum, não tem nada. Mas, tipo, vai viver na informalidade até quando, né? E assim, agora é uma opinião pessoal minha. Parece que, tipo, a pessoa não quer crescer. A pessoa não quer crescer. Ela quer ficar ganhando ali, tipo, 30 mil reais por ano, até quando? Sabe? Dentro do que ela é, do que é permitido dentro de imposto de renda, dentro disso, dentro. Então, eu sempre quis ter mais, crescer, ser mais, Clarissa também, por isso que a gente é sócia. E a gente queria mesmo, a gente quer chegar nos 360 mil, nos 500 e tanto, no 720, no 1 milhão e 400, entendeu? Né? A gente não quer parar nos 81, entendeu? A gente quer mais, a gente quer mais pagar imposto, entendeu? É isso que a gente quer. É isso que a E foi gente o que eu quer. disse a Clarissa mais cedo. Eu sempre pergunto, né, quando eu vou prestar uma consultoria, para a pessoa o que você entende por uma grande empresa. E eu digo que uma grande empresa foi uma empresa pequena, se organizou, deu certo e alcançou o objetivo. Exatamente. Tudo é um passo, né, que você dá. Você como é que se diz? Você se compromete mais, né? Pelo fato de estar ali, o CNPJ aberto, você se cobra.
Você se desafia, né, na verdade. Então, Exatamente. certeza. Exatamente. Ó, A Mônica então, perguntou. não, então é que a Mônica levantou a mão ali, mas eu ia falar. Depois, a gente vai abrir para a Mônica perguntar aqui para o Daniel, só que assim que a gente terminar aqui com a Mônica e o Daniel, eu vou tirar a foto, então vão se arrumar. Então, Arruma o cabelo, Mônica. gente, passa batom para sair bem na foto. Vamos se arrumar. Diga, Mônica. Oi, gente, boa noite. Eu cheguei a botar aí no chat, porque por que que eu não tenho a minha MEI ainda, né? Apesar de ser PO desde 2009? Porque eu trabalhava numa empresa e quando eu fui mandada embora, o advogado, e estava prestes a começar o meu processo de aposentadoria, o advogado orientou o seguinte: não abre MEI agora, porque vai ter o INSS vai ficar ativo, o seu INSS fica ativo e eu não consigo fechar o processo. Isso procede porque isso me atrapalhou. Eu entrei com a aposentadoria em janeiro de 2019. Ela saiu ainda há pouco, deve ter uns 2 meses. Por quê? Porque eu peguei pandemia, eu peguei a reformulação da lei da aposentadoria e muitos funcionários de INSS, por serem funcionários públicos, foram tirar uma tal de licença-prêmio e teve uma evasão assim incrível. Então, quer dizer, os processos ficaram parados. Aí peguei uma pandemia pelo meio da lata aí. Então, eu fiquei muito tempo sem o MEI e trabalhando como PO sem o MEI, porque ele me colocou isso. Eu queria saber do Daniel se isso aí procede ou não, até para poder orientar. No meu caso, não adianta mais, já saiu, eu vou abrir a MEI agora, né? Mas para orientar quem vai entrar nesse processo de aposentadoria. Então, eu nunca vi base legal que definisse isso, né? Então, se ele falou em propriedade, o que você poderia ter feito era ter cobrado a ele uma base legal sobre isso, né? Até porque, quando você vai se aposentar, você está com vínculo aí. Então, seu INSS está sendo recolhido, né? Eu não vejo sentido não nisso, não. Salvo quando é seguro-desemprego. Aí, com certeza, você não tem. Então, pessoal, quando o advogado, o contador, qualquer coisa que falar para você, cobra a base legal. Sem base legal, é apenas informativo. Exatamente. Tá todo mundo com a câmera aberta, que eu tô vendo só meia dúzia de câmera aberta, gente. Eu vou tirar, nossa, são 2 fotos, gente. Só 2 hoje. Não tem 3 fotos hoje, eu queria 3. Vamos lá. Ó, nossa, começou a pipocar um monte de câmera aqui, adoro. Vamos lá, ó. Vou tirar a primeira foto. São 2, hein? 1, 2, 3 e... Primeira foi. Agora vamos tirar a segunda foto. A Luciana tirou até o óculos ali que eu vi. 1, 2... Vamos lá, estão abrindo câmera ainda? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto, fotos tiradas. E minha filha resolveu gritar bem agora, gente. Olha que ótimo, só porque eu abri meu microfone. Bom, meninas, não fujam, porque a gente tem mais umas coisinhas para passar para vocês ainda. Daniel, você é muito bem-vindo de ficar aqui com a gente, que a gente vai discutir mais algumas coisinhas, mas eu queria muito agradecer sua participação. E a gente vai passar o contato do Daniel para vocês, vou mandar por e-mail para todo mundo, tá? Então, eu não lembro qual que era o seu Instagram, era Daniel Medeiros mesmo, Daniel? Daniel Medeiros, né? Então, porque a gente se falou... Daniel Medeiros Contador. Daniel Medeiros Contador, gente, anotem aí. E agradecer a Carol Adloff, que foi quem indicou o Daniel para a gente, para vir aqui dar essa aula super tudo, para a gente entender um pouco o que a gente está fazendo, né? Para a gente sair aí do lugar. Obrigada, viu, Daniel? Nada, qualquer coisa, estou às ordens. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Daniel. Sempre bem-vindo, ajuda muito. Eu vou repetir a informação que a gente deu aqui no começo, gente, né? Que num grupo que a gente tem com algumas parceiras aí da Ao Quadrado, de 170 parceiras,
apenas 56, né, possuem CNPJ. E aqui hoje, com a gente, nós tivemos aí 53 pessoas votando, das quais 29 possuem CNPJ e 20 não possuem. E 4 colegas que estão em processo, né, para a abertura dessa empresa. E o que a gente queria trazer também, assim, de percepção, né? Que uma coisa que tem acontecido com a gente, por exemplo, isso eu não estou falando só da Ao Quadrado, tá? Porque todo mundo aqui trabalha, por exemplo, com assistente, né? E vocês têm o hábito de pegar o recibo do assistente de vocês? Provavelmente não. Eu nunca tinha pego um recibo de assistente. E aí, o que aconteceu com uma colega nossa? Uma assistente foi lá e botou ela no pau. Por quê? Porque falou que trabalhava para ela direto o tempo todo, que era, tipo, ela criou um vínculo empregatício e botou a nossa colega no pau. E eram 2 empresas trabalhando junto, né? Quer dizer que se você der um recibo, ou que isso vai fazer alguma diferença? Talvez não. Mas já mostra uma maior seriedade e responsabilidade, porque são 2 empresas trabalhando, né? Eu vou falar aqui de uma percepção que eu tive, de algumas colegas que eu pedi, por exemplo, olha, então você pode me dar uma nota fiscal? Porque, gente, eu sou uma empresa. A EKT é uma empresa, Ao Quadrado é uma empresa. Então, quando vocês trabalharem para mim e para a Clarissa, ou para mim, ou para a Clarissa, ou para nós duas, a gente vai exigir que vocês nos repassem, que vocês nos deem uma nota fiscal, né? Ou um recibo. Um recibo. Só que o que acontece? Quando eu falava, você, sei lá, tem nota fiscal, ou quando a gente perguntava, parece uma ofensa. Parece que é uma coisa assim, gente, nós somos uma empresa. Por que personal Isso aqui é um organizer... negócio. Ser personal organizer é um negócio. Se isso não é um hobby para você, se você não está... Eu tinha um hobby há uns anos atrás, fazer colar, bijuteria, era hobby. Não vendia aquele negócio, eu só fazia para mim, porque eu estava afim, era para mim, era hobby. Eu não tinha intenção de ganhar dinheiro com isso. Se você quer ganhar dinheiro com alguma coisa, tem intenção que isso se torne um negócio, encare isso com seriedade, como isso sendo uma empresa, porque é isso que efetivamente é. Hobby é paixão. Você perde dinheiro, você ganha dinheiro. Ai, é meu hobby, gente. Ai, que lindo. Se você quer empresa, tem que dar lucro. Se não dá lucro, está dando prejuízo. E aí você tem que repensar a sua estratégia. Mas é a definição. O intuito de uma empresa é gerar dinheiro, é dar lucro. É dar lucro. E para isso, você precisa, para que você realmente se entenda como uma empresa que dá lucro, você precisa ter seriedade naquilo, na forma como você lida com ela, né? Então, e aí, assim, a gente fala muito, a gente adora abrir a boca para falar mal da colega que está cobrando menos, a gente adora abrir a boca para falar da colega que fez o curso ruim, a gente adora abrir a boca para reclamar do que o outro está fazendo, mas não olha para o próprio rabo, entendeu? Tá bom, beleza, ela fez um curso ruim e a outra está cobrando R$100 uma diária. E você? O que você está fazendo para a sua empresa ser melhor? Em vez de ficar olhando para a empresa do outro, vamos olhar para nós. Vocês podem ver que eu e a Clarissa, a gente não está em grupo de WhatsApp. Os grupos que a gente participa, a gente fica aí dando bronca, a gente fica sempre passando de tia chata, porque não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Mas por quê? Porque nós levamos muito a sério a indústria da organização. Isso aqui não é brincadeira, né? A gente pede certificado quando vai fazer mentoria com a gente pergunta onde se formou, há quanto tempo se formou, quando vai virar parceira da gente. Por quê? Porque a gente leva isso muito a sério. Vocês acham que a gente trabalhou para o POB à toa? Vocês acham que eu trabalhei com Priscila Saboia à toa? Não é. Essas pessoas sabem da seriedade que eu e a Clarissa temos com relação ao mercado. A gente, quando, de repente, se candidatou lá para a Ampop, talvez a gente não entendesse tanto do mundo da organização, mas a gente já tinha certeza do que queria e a gente já sabia o que era uma empresa. Nós sabíamos como gerir uma empresa. E é isso que isso aqui é. Então, o nosso mercado, ele nunca vai ser um mercado forte, ir para frente, e eu não tô falando que tem que abrir o CNPJ, tá? Mas, tá bom, não quer ser o CNPJ, mas tem que parar de tratar isso como um hobby.
tem que dar contrato para cliente, tem que exigir recibo de assistente, tem que botar contrato de foto, tem que botar contrato de confidencialidade, tem que levar a sério, porque isso aqui não é uma brincadeira, né? E falando então, desse negócio de contrato, isso mostra a seriedade que o quanto você encara realmente a sério o seu negócio. Muita gente não pede, não passa autorização de uso de imagem, muita gente acha que não tem necessidade, que não precisa. Aconteceu com uma colega nossa, que era de um grupo de umas colegas que a gente tem aqui em São Paulo, onde ela tirou foto da casa da cliente, né, do projeto. Eu não me lembro exatamente. Antes e depois, né? Do antes e depois. E aí eu acho que ela não tinha pedido autorização de uso de imagem. E aí ela, um mês depois, mais ou menos, pouco tempo depois, a casa da cliente foi assaltada e a cliente botou ela na justiça e cobrou 20 mil de indenização, alegando que ela passou, que as fotos que ela tirou foi que incentivaram a entrarem na casa dela. E ela teve que pagar, e a PO teve que pagar 20 mil de indenização para a mulher. Então, o que a gente está fazendo é muito sério. A gente pega muita cliente pelo meio do caminho, que é super gente boa, que te chama para sentar na mesa e tomar um cafezinho, que faz almoço para você. Só que tem aquelas clientes que são carne de pescoço, que podem, sim, fazer da sua vida um inferno, e que se você não se entende como uma empresa séria, se você não tem um embasamento para o que você está fazendo, se você não sabe nada do que você está fazendo, você foi lá, caiu de paraquedas, você pode se ferrar muito, muito. E a gente conhece pessoas que desistiram de ser PO porque era muito complicado. E não é que fosse complicado, é que não era tão simples quanto pintar que é ter uma empresa. Porque é complicado ser uma empresa, porque é a dor do crescimento, gente. Se você não quer crescer, você não vai trabalhar com isso. Procura um emprego, porque aí você vai ser CLT, vão te dizer o que você tem que fazer, né? Você fica lá no seu comodismo, e não estou falando que é ruim procurar emprego, só que ter uma empresa, ser empreendedor, dá muito trabalho, gente. Só que você precisa encarar isso com seriedade, porque pode ter consequências muito sérias se você não encarar com seriedade. Para vocês terem uma ideia, a gente abriu a Ao Quadrado em outubro de 2019, né? Oficialmente em novembro do ano passado, mas em outubro de 2019. Sabe quantas vezes a gente já desistiu da Ao Quadrado? E já desistiu de CPO? Umas 12 vezes, hoje só hoje umas 7. Só que a gente não verbaliza, a gente engole, a gente já tatuou na pele a palavra resiliência e a gente vai para frente. Só que todo dia a gente desiste, mas todo dia a gente não verbaliza, a gente dá um jeito de arrumar uma ideia maluca nova para ir para frente. Não é fácil, sabe? Mas é aquela coisa. Eu criei uma nova técnica. Eu estou falando a minha nova técnica para todo mundo e dá certo, gente. Essa técnica é boa. Toda vez que eu me irrito, que eu me estresso, que eu penso que eu vou desistir, que eu me estresso com alguma coisa relacionada à empresa, ao invés de me falaram, respira 10 vezes que passa. Passei dessa fase, gente, eu não respiro mais. Eu faço agachamento. Cada vez que eu me estresso, eu faço 10 agachamentos. Pelo menos eu fico sarada. Já que é para me estressar, fica a perna dura. Entendeu? Então, tem técnica. Mas, assim, todo mundo que faz consultoria de carreira com a gente, a primeira coisa que a gente fala, se você não tem tempo, se você está vindo fazer isso porque você quer ter mais tempo para os filhos, porque esquece, isso não existe. Não existe. Pra vocês terem uma ideia, ontem, 24 horas. Ontem eu fiz um atendimento de uma cliente 10h30 da noite. A Roberta hoje fez um atendimento de uma cliente 7h30 da manhã. Se tiver que marcar cliente 2 da manhã, eu vou marcar. É isso. Eu tentei fugir da cliente de 10h30 da noite, que eu falei para ela, olha, eu vou estar mais para lá do que para cá. Eu só posso esse horário. Tá bom. Então a gente faz. As nossas reuniões de diretoria são às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Porque a gente não consegue conversar durante o dia.
As nossas reuniões com as nossas parceiras são de segunda-feira, uma vez por mês, às 9 horas da noite. Quando a gente dá aula de mentoria, é 9 horas da noite. Quando reunião que a gente tem na Nitron, é 9 horas da noite. Porque não dá, durante o dia não dá. Eu já fiz reunião às 2 horas da manhã. Já fiz. Por quê? Porque a gente estava fazendo um negócio que acabou por volta da meia-noite, aí ficou contabilizando e fazendo coisa não sei o quê. Quando foi ver, eram 2 da manhã. Precisa fazer reunião agora porque tem que estar pronto para amanhã de manhã. E a gente não está falando que tem que ser assim e que esse é o certo. Não é, tá? A gente precisa conseguir ter tempo para tudo. Mas na situação que a gente está vivendo, que é ao quadrado, que eu e a Roberta estamos vivendo, onde equipe, praticamente, porque é a Clarice e a Roberta que atende cliente, que faz isso, que faz aquilo, que liga para vocês, olha, estou com uma consultora, olha, estou com um cliente, olha, que pesquisa quem é a parceira que está mais perto para poder atender, é a gente que faz isso. Então, a gente, neste momento... Que faz postagem no Instagram, que liga para o cliente, que faz marcação, que faz remarcação, que tem reunião com o banco, que tem reunião com não sei quem, que tem reunião com o contador, que tem reunião com o advogado. Eu e ela. Somos só nós duas. Então, não é que você vai virar a empresa e que eu tenho que ficar louca, trabalhar 24 horas por dia. Não, a gente sabe que isso não é saudável. O que a gente está querendo passar isso existe. Porque enquanto o seu negócio não estiver muito bom para você ter equipe, realmente, funcionários que trabalhem, que você possa delegar atividades, seu negócio vai começar a crescer e você vai ter que trabalhar mais, porque é só você. Certo? A gente sabe, nosso objetivo é que o nosso negócio cresça a ponto da gente contratar pelo menos uma secretária virtual para dar um alívio para a gente. Mas, por enquanto, a secretária virtual se chama Clarissa. Então, mas é isso. São as metas de cada um, né? E outra, porque a gente quer ganhar muito dinheiro, a gente quer ter muitos clientes, a gente quer ser foda de organização. Essa é a nossa meta. Só que para a gente chegar nessa meta, a gente não tem dinheiro para investir, para, de repente, hoje, nesse momento, ter uma secretária, ter um não sei o quê, ter um não sei o que lá. Então, a gente tem que fazer tudo a gente mesmo. Só que, se nós atendemos clientes das 9 da manhã às 4 da tarde, se nós ficamos das 4 da tarde às 6 da tarde, mandando contrato, aí das 6 da tarde às 8 da noite, a gente fica fazendo reunião. Das 8 da noite até às 10, a gente fica fazendo rede social, é isso. Porque é só a gente. E a gente quer assim, e a gente quer postar, e a gente quer colocar todas as caras de todas as parceiras no Instagram, e a gente precisa mandar contrato para todo mundo, porque essas pessoas estão agindo em nosso nome. Então, foi uma escolha nossa, foi uma oportunidade que caiu no nosso colo e a gente abraçou. A gente está sofrendo pra cacete com isso? Tá. Porque, no final das contas, a gente está crescendo o mercado, eventualmente a gente vai ganhar dinheiro com isso, só que hoje é só trabalho, né? Então, a gente está investindo o nosso tempo porque a gente acha que é uma coisa que vai dar muito certo e que vai trazer um retorno para a gente. Só que, nesse momento, a gente só está investindo tempo, sono, casamento, né? Porque tem isso também, quem é casada, quem tem uma outra metade, sabe que, principalmente quando você é mulher, tem essa coisa de que a mulher tem que cuidar da casa, que a mulher que tem que olhar isso, que a mulher tem que fazer aquilo, né? Então, tem uma carga muito grande. Então, assim, pensar nas metas de vocês, pensar no que vocês querem, pensar também na profissão como um todo, porque, né, não quer se formalizar? Beleza, só que enquanto a gente não se formaliza, a nossa empresa, a nossa profissão também não vai para frente, né? A gente deu um primeiro passo, a gente tem lá o Código das Profissões, mas tá vendo? Vai demorar um caminhão de tempo ainda para chegar numa MEI, para chegar num KNAI, para realmente conseguir colocar num cartão de CNPJ que a gente é personal organizer. E ainda corremos o risco, né? Eu espero que não, de repente o nosso KNAI não ser um KNAI de MEI, né? Não sei se isso já foi discutido,
Não sei se isso é uma possibilidade, mas também existe essa possibilidade da gente acabar tendo um CNPJ, um KNAI que não é MEI, né? Assim como tantas outras profissões. Agora que eu vi aqui, a Patrícia tinha levantado A Patrícia a mão e a Jaque. Paty, está ouvindo? Oi. Hoje eu estou sem câmera, que eu já estou aqui deitadinha na cama, mas não podia perder essa reunião. Hoje achei que eu não fosse falar, né? Mas vocês estavam falando num determinado momento sobre a questão do controle, da emissão da nota fiscal até para um controle, e eu uso, desde que eu comecei a trabalhar como PO, um programinha de ERP, que é de gestão da minha empresa, né? Onde eu coloco tudo que eu gasto, sabe? Eu hoje fui fazer uma assistência para uma colega, eu fui de ônibus, o preço da passagem entra, né? Eu coloco tudo que eu gasto, eu coloco tudo que eu recebo, justamente para no final do mês... Que sistema que você usa, Paty? Agenda Boa. Tá. É um sistema gratuito, né? Ele tem a versão Pro também, mas eu uso a versão gratuita. Ele emite nota também ou não? Não. O sistema para emissão de nota fiscal, normalmente, ele está vinculado ao certificado digital, né? Não, então, mas é que tem um ERP do Sebrae que ele oferece as duas coisas. E eu estava estudando ele, mas fiquei com preguiça, entendeu? Não, mas normalmente, assim, quando tem emissão de nota fiscal vinculada, você acaba caindo no certificado digital, aí é mais complicado. Entendi. E, assim, e eu emito, por exemplo, a nota entra no site da prefeitura e emito em 2 minutos, não é problema, né? Mas para o pessoal que às vezes tem uma certa dificuldade de controlar, de saber se está ganhando dinheiro, se está perdendo dinheiro com o negócio, desde que eu comecei a fazer esse programa, eu estou conseguindo trabalhar melhor as minhas metas, né? Chega no final E ele te dá relatório? Sim. No final do mês, Legal. ele me mostra quanto eu faturei bruto, quanto eu faturei líquido, né? Desde que, claro, eu faço os lançamentos corretamente. Então, assim, não é o melhor dos programas, mas... Não, tudo que é gratuito é mais simples, né? Mas hoje é... Assim, mas é uma dica que eu queria deixar. E no mínimo, gente, no mínimo, tem que ter um controle em planilha de Excel, tá? Se possível, 2 contas separadas, né? Eu e Clarissa não seremos hipócritas de dizer que a vida inteira a gente fez uma puta de uma mistura do nosso dinheiro, tá? Dá esse sorrisinho aí que a gente tá aqui para falar a verdade. A gente sempre fez mistura de dinheiro. A gente continua que você não tem, não sei mexer na planilha no Excel. Sabe caderno? Compra um caderno e anota tudo no caderno. Entradas e saídas. Tem que ter anotado. Vamos lá. Tem que ter anotado. Você tem que saber. Eu chegava ao ponto de anotar tudo pessoal e tudo da empresa. Porque antes eu só anotava o da empresa. Só que, o meu maior rombo é o pessoal, né? É bala, como é que fala? Gasolina, não sei o quê, é o carro e vai. Quando você vai ver, você já gastou mais do que você devia, né? Então, eu tenho uma planilha que eu controlo tudo da EKT, eu tenho uma planilha que eu controlo tudo da Roberta, nós temos uma planilha que a gente controla tudo da mentoria e uma planilha que a gente controla tudo da Ao Quadrado, tá? Então, assim, eu e a Clarissa, assim, a gente tem muito controle e é isso, o contador ama a gente, né? Porque a Clá manda tudo bonitinho, eu mando tudo bonitinho, porque a gente faz, só que aí foi isso, né? Eu não tinha esse hábito da emissão da nota fiscal, então o que eu faço? Na minha planilha, do lado eu coloco, né? Aqui é um recibo, aqui é um cupom fiscal, aqui é um não sei o quê, e tanto que não vi nenhuma aqui, mas as meninas que têm trabalhado comigo, eu fico lá no pé delas, cadê meu recibo? Cadê meu recibo? Cadê meu recibo? Né? As meninas que trabalham como assistentes comigo. E aí, o que aconteceu? Lá eu controlo, lá eu sei qual nota fiscal que eu já emiti, qual que eu não emiti, quem está me devendo recibo, quem está me devendo nota fiscal. Eu tinha uma agência de marketing, não, eu tinha uma agência de publicidade. Ai, gente, uma moça aí, uma agência. Eu vi que ela não tinha emitido a nota para mim ainda em agosto, fui lá, já que preciso que você emita a nota do valor que eu te paguei esse mês. Então, assim, precisa ter esse controle e precisa criar esse hábito desde já.
tá? Eu confesso que eu não tenho anotação das minhas despesas pessoais, nem conta PJ no momento, né? Todo o dinheiro entra pela minha conta pessoa física, mas hoje todo o meu dinheiro entra do meu trabalho como personal organizer, seja de assistência, seja de projeto, seja de venda de produto. Então, assim, acaba sendo uma conta só, né? Você não tem um... Exatamente. Eu já pensei em abrir conta PJ, mas no momento não vejo vantagem. Né? Mas isso é uma coisa que vai fazer sentido num certo momento. Talvez hoje não faça. Com certeza. É aquilo que você falou. A gente vai crescendo, vai ampliando os horizontes. É a mesma coisa do CNPJ. Eu e a Clarissa, a gente já tem CNPJ há muito tempo. Assim que o Nubank abriu a possibilidade de conta PJ, no mesmo minuto a gente foi e abriu. Então, nós duas temos contas pessoais no Nubank e contas de CNPJ no Nubank. Né? Isso vai mudar também, porque o Nubank não aceita empresa de 2 pessoas. Mas a gente... Hoje eu posso dizer que a minha pessoa física só tem conta do meu pessoal, e a minha CNPJ só tem coisa, porque antes eu ficava tentando controlar, porque eu gastava de uma na outra. Nossa, uma confusão. Agora não, agora eu faço bonitinho. Tudo que eu gasto da EKT, eu gasto na minha conta de pessoa jurídica, e tudo que eu gasto da Roberta, eu gasto na minha de pessoa física. Hoje está bonitinho. Chegarei lá. Mas se você é única e só tem uma conta, é que assim, eu e a Clarissa, a gente tem muita coisa misturada, a gente tem muito dinheiro misturado, então era uma bela de uma bagunça, né, Cláudia? Mas assim, o que eu queria deixar mesmo de dica é essa questão da anotação, de começar a usar um sistema de ERP. Ou esse ou outro, né? Pesquisar mesmo por um sisteminha que seja a sua cara, o seu perfil e começar a ter o hábito de anotar. Excel é uma boa opção, um sisteminha no celular, como é o caso do meu, é uma boa opção, e às vezes um caderninho também, mas não deixar de anotar, principalmente os gastos do negócio, né? Cada centavo gasto no negócio, porque tem dias que a gente sai para trabalhar e a gente paga para trabalhar, literalmente. Eu tenho 2 filhas pequenas. Então, trabalhando como assistente, às vezes eu tenho que contratar alguém para ficar com as meninas e eu fico no prejuízo. Eu trabalho por network. Então, é que às vezes uma coisa eu já passei por isso, de trabalhar para bancar escola de filho pequeno, né? Mas ali eu preferia, mesmo tudo que entrava, hoje eu ainda tenho boa parte do meu dinheiro que eu gasto com isso, mas tudo que entrava eu gastava ali, né, na escolinha da Letícia, na época, que a Marina nem existia. Mas para mim era o fato de sair de casa. Então até isso, gente, tem que levar em conta. Porque às vezes você não está ganhando o suficiente para bancar a escola dos filhos, ou só está ganhando o suficiente para bancar a escola dos filhos, mas o sair de casa é muito importante para a mulher também. Então, às vezes, só essa troca, sabe, já vale a pena, né? Então, tudo é momento e tudo são escolhas, né? Isso aí. Bom, obrigada, essa é a minha contribuição de hoje. Beijo. Obrigada. Diga, Jaque. Eu queria perguntar uma coisa. Vocês me desculpem, porque eu confesso que eu não assisti o evento da Ampop e outros eventos que tiveram sobre como é que chama? Ocupação? Gente, sumiu da minha cabeça. Da CBO lá, do código. Do código. E realmente, vocês estão falando uma coisa aqui que eu estou achando que eu estava equivocada. Eu estava realmente pensando que, ao sair o código, nós teríamos a correspondência no meio. Então, eu estou erradíssima. Ainda não. Ainda São não, etapas. Ainda não. Eles precisam da entrada no CBO para que o governo entenda que isso é uma ocupação e que existem pessoas que trabalhem com isso. Aí, a partir dessa entrada no CBO, é que pode sair o KNAI. São etapas. Alguém postou aqui no chat, eu estou tentando procurar o link direto da Ampop que fala sobre o CBO.
Sim, na verdade eu vi lá, por isso que eu até pedi desculpa, meio com vergonha, porque foi uma palestra, foram duas, né? E eu acabei não assistindo. Ó, a Débora acabou de repostar aqui. Uhum. Mas são Tá. etapas que precisam ser seguidas para que a gente um dia chegue no Eu estava KNAI. bem equivocada. Isso por enquanto é assim, reconheceu como profissão, como ocupação. Ocupação, não, isso eu sei. Reconheceu como ocupação. Profissão É só diferente de isso. ocupação. Tem um caderno em algum lugar jogado que agora está falando que o personal organizer existe. Uhum. Só que o que a Ampop está lutando? Pelo reconhecimento da profissão. O que é o reconhecimento da profissão? É você ir numa feira da ABCasa, em vez de colocar serviços outros, escrever personal organizer. É você fazer um cadastro na Leroy, em vez de escrever serviços outros, você escrever personal organizer. Isso é um reconhecimento. Só que o negócio do KNAI, na época, quando eu estava assim, mais engajada e entendendo das coisas, tinha uma questão de força de público. A Ampop chegou lá falando que queria um KNAI, sabe para quantas pessoas? 300. Sabe quando que o IBGE vai olhar para nossa cara e falar assim, ai, claro, nunca. E aí a gente continua ouvindo que a Ampop não tem benefício, que a Ampop não faz porra nenhuma, que a Ampop isso, que a Ampop aquilo. Só que, enquanto a gente não tiver força de associação de 2, 3... Gente, quantas mil profissionais existem no Brasil? Se juntar OZ e Reorganize, eles juntos já devem ter formado umas 50 mil pessoas. Quantas estão ativas? Com certeza, umas 5, 10 mil. E nós temos 300 exemplares dentro da Ampop. A única força que vem de profissão é da porra da associação. Enquanto não tiver força, e aí é isso, a Ampop, como só tem 300 pessoas, não tem dinheiro para pagar uma merda de uma pesquisa. Por quê? Porque uma pesquisa, para a gente saber quantas personal organizers tem no Brasil, vai custar de 60 a 100 mil reais. Mas a Ampop não dá benefício. A Ampop só suga. A Ampop não... Entendeu? Então, assim, vamos buscar mais, vamos entender mais, e eu, gente, vou ficar batendo nessa tecla sempre. A força da nossa profissão está na associação. Independente de quem seja o presidente, independente de quem seja o conselho, se você quer fazer diferença, vai lá trabalhar. Eu e Clarissa ficamos 4 anos trabalhando lá dentro. Entendeu? Aí agora a gente resolveu fazer outra coisa, porque você precisa renovar também os ares. Mas é isso. A força e as coisas acontecem através da associação. Só que se só tem 300 pessoas na associação, a associação chega lá, porque um dos problemas que tivemos para tentar chegar no KNAI foi esse. A primeira pergunta, quantos profissionais existem no Brasil? Não sei. Ninguém sabe. Quantos profissionais atuantes na nossa profissão existem no Brasil? Ninguém sabe. Entendeu? A gente vai pelas médias, por quê? Porque um evento junta pelo menos 1.000 profissionais. Então, eu acho que tem pelo menos 5.000 atuantes. Só que a gente não sabe se são 1.000, se são 2, 3, 5 ou 10. Porque a gente nunca vai conseguir fazer essa pesquisa porque custa caro. E a nossa associação não tem dinheiro. Por quê? Porque as pessoas falam que a Ampop não tem benefício. Então, a gente tem que começar a entender um pouco mais o que é ser uma profissão. E aí, de novo, né, é que aqui a gente estava falando muito da questão do CNPJ, mas o ser uma profissão e o se formalizar é muito maior do que apenas um CNPJ, sabe? É força de classe. E eu não estou nem falando que eu quero que a gente vire, que a gente seja regulamentado, porque regulamentação implica em, como fala? Sindicato, implica em ter faculdade, implica em ter que pagar, como é que fala? Um monte de coisa que a gente não... quando você não pode cobrar um valor abaixo... Piso salarial. Piso salarial, porque... tipo, implica em várias coisas. Eu estava lendo aqui... Que é isso? A gente... Realmente, essa questão do número de profissionais no Brasil, isso pega realmente porque
Uma vez até falaram, nossa, mas existe KNAI de tatuador e não existe KNAI de personal organizer. Exatamente. Porque tatuador é uma profissão já reconhecida como profissão, onde existe associação dos tatuadores do Brasil, de não sei o quê. Por isso eu fui pesquisar. Quando me falaram isso, quando me questionaram isso, eu fui pesquisar. Que existe uma associação com um monte de gente cadastrada, porque existe todo, ainda mais por conta da questão de saúde, Anvisa em cima, né, vigilância sanitária, enfim, coisa e tal. E com a nossa profissão, isso acaba que não existe. E o que existe é um monte de gente que não entende exatamente a importância da gente se agrupar e fica querendo separar, criar associação aqui, associação ali, associação acolá, quando, na verdade, quando a gente está criando um movimento, fazendo todo o movimento de uma profissão nova, que é a nossa profissão é nova, né? Não é nem reconhecida como profissão ainda, o que a gente precisa é se agrupar o máximo possível para mostrar a força, para mostrar que realmente que o volume que tem de profissionais no Brasil. É um outro exemplo disso? Quando começou-se um movimento, né, e infelizmente isso a gente vai acabar tendo que ceder, mas quando começou-se um movimento para não chamar mais personal organizer. Começou-se um movimento de que em todos os outros países chama-se organizador profissional. Por que o Brasil tinha que ser diferente? Só que assim, hoje, gente, você faz uma busca no Google e as poucas pessoas que sabem o que nós fazemos nos conhecem por personal organizer. Então, por que a gente vai tirar a força desse nome? A gente não deve tirar a força desse nome. Então, se um se chama de organizador profissional, um chama de personal organizer, o outro coloca como consultor em organização, o que acontece? De repente, se como é que chama lá? O IBGE for fazer uma busca no Google, não vai achar força, porque cada um tem um nome diferente. Infelizmente, eu acho que isso vai acabar mudando, por quê? Porque o código das profissões não aceita palavras em inglês. Embora designer de interiores fica quase igual, mas personal organizer não fica igual, né? Porque personal organizer, na verdade, tem um nome e é outro, né? Mas o personal trainer, eu duvido que é um treinador profissional, mas tudo bem. Então, eu acho que o nome da profissão, nesse sentido, vai acabar mudando. Mas para uma questão de divulgação, de colocar nas redes sociais, a gente tem que continuar botando força na palavra personal organizer, porque o pouco de mercado que nos conhece busca por esse nome, entendeu? Diga, Bárbara, você queria perguntar alguma coisa? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu queria, quando você falou a questão da Ampop, como você já esteve lá dentro, por exemplo, quando eu fiz o curso de personal organizer, não me foi divulgado que havia Ampop, que havia como se associar. A Ampop não tem força para entrar nas grandes escolas e pedir uma divulgação maior para que a gente se associe com o seu discurso, que foi muito convincente? Eu tenho até medo de perguntar que escola que você fez. Então, eu não vou nem perguntar. Depois você me conta no particular. Te respondo no direct, então. Eu fico até com medo aqui, porque as escolas que a gente conhece costumam indicar. Mas, porque a Ampop não pode mandar nas escolas. A Ampop não é um órgão regulamentador. A Ampop, muita gente questiona que tem um monte de curso porcaria, por que a Ampop deixa ter curso porcaria? Não existe uma regulamentação, então a Ampop não é um órgão que pode regular qual curso pode ou não existir. Ela não pode dizer, o curso da XPTO é bom, o curso XPTY é ruim, então a Ampop não é um órgão regulamentador. E como não existe uma regulamentação da profissão, não tem quem faça isso, não pode se fazer isso. Então, o que acontece é que a maioria muitas escolas, não vou dizer a maioria, né? Muitas escolas não falam sobre a Ampop, até porque muitas pessoas que hoje dão curso de qualificação não são associadas da Ampop.
Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Eu estou só explicando que tem muitos cursos hoje de pessoas que dão curso que simplesmente não acreditam na associação, não são associadas, então por que elas vão divulgar? Entendi. Porque eu falei, parece que era uma questão política, sabe? A impressão que Pode deu ser. é que Pode era ser. política. Pode ser. Tá. Porque na verdade, existe uma questão que a atual diretoria está tentando mudar a forma como a Ampop é vista hoje no mercado. Já se conseguiu, por exemplo, colocar assembleia online. Antigamente, por conta de estatuto que foi mal redigido, a assembleia tinha que ser presencial em São Paulo, o que realmente dava um caráter de que não era, então é nacional, mas só pode acontecer em São Paulo. Não, foi um problema na hora de redigir o estatuto. E aí entra, quando você cria uma associação, entra uma burocracia de cartório que vocês não fazem ideia, que a gente só descobriu porque a gente estava lá dentro, porque a gente estava fazendo parte do conselho. É isso que eu ia falar, a gente só sabe dessas coisas porque a gente se envolveu com o POP, entendeu? Porque a gente optou por fazer parte, porque a gente sempre acreditou. E assim, eu trabalhava na controladoria de um fundo de pensão, eu sou formada em administração. Eu era associada do CRA, do Conselho Regional de Administração. A maioria das pessoas que têm as suas profissões, né, se associam aos seus conselhos regionais, né? Então, eu acreditava que era importante eu fazer parte da associação da minha profissão. E foi por isso que eu entrei na Ampop. Eu me inscrevi na Ampop na semana seguinte que eu terminei o meu curso. Eu achava que era importante, e eu ainda acho que é importante pela força que tem, mas eu tinha o histórico de ter feito parte de um conselho regional, né, essa questão que você comentou, Roberta, de eu não tenho retorno, vamos dizer assim, sabe? Eu me associo e não ganho nada em troca, tal. Não é só em relação à Ampop, tá? Eu digo, eu sou fisioterapeuta, eu fui muito tempo associada do CREFITO, e a sensação é a mesma, sabe? Assim, estou pagando o conselho e não tô arranjando emprego, eles não estão divulgando as feiras, aí são assuntos só do CREFITO. Mas aqui, ó, eu vou falar para vocês o que eu ouvi da presidente da maior associação que existe no mundo. Ela falou, mas não é a associação que tem que dar coisa para você, é você que tem que dar para a associação. Então, é isso que as pessoas não entendem, que uma associação ela é feita de pessoas. Associação não é clube de benefício. E ainda que a José conseguiu colocar um bendito de um clube de benefício lá e ninguém usa. Entendeu? Só que é isso. Eu já usei. Tem que entrar na cabeça, eu não estou falando da Ampop, mas a associação é um grupo de pessoas trabalhando por um bem comum. Qual é o bem comum? Divulgar a nossa profissão. Só que o que fica? Tem 300 pessoas que ficam lá, a gente fica tentando segurar para a corrente não arrebentar, segurando as outras 5.000 que estão ao redor da gente, com 5.000 assim, não serve para nada, não serve para nada, não faz nada, não serve para nada, não serve para nada. Ah, boba, tá pagando, tá gastando dinheiro à toa. Ao passo que se tivéssemos as 5.000 associadas, isso ia ficar muito mais barato para todo mundo. Por que a Ampop custa quanto custa? E quando a Ampop conseguir o KNAI, conseguir tudo que a Ampop luta tanto para conseguir, todas as que não fazem parte vão se beneficiar também. Vão se beneficiar. E é por isso que as pessoas ficam lá. Não, mas, gente, eu sei, não é barato. Eu não sei se agora são 300 ou 400 reais, eu não lembro mais. Tá? Não é barato. E eu também acho que quando você está no primeiro ano de profissão, é muito difícil você bancar uma Ampop, né? Porque, mas tem desconto até para quem está no primeiro ano de associação, não tem mais? Não tem mais, não. E aí, por quê? Porque tinha, e aí foram reclamar. Como é que tem desconto para quem está começando e não tem? Então, tudo é um problema. Só que o que acontece? Como tem pouca gente, a Ampop põe um valor, até mesmo para se resguardar, para conseguir pagar as contas do mês seguinte. Porque, de repente, tem 300 e não vira o ano, tem 100.
E aí a Ampop não consegue pagar as contas, porque a Ampop é uma ME, a Ampop, né, tipo, ME não, tudo bem, é sem fins lucrativos, mas ela tem contador, ela tem secretária, ela tem que pagar um endereço, a Ampop tem que pagar advogado, tem que pagar lugar para fazer como é que fala? Reunião. A Ampop tem que ter dinheiro para bancar um stand numa POB, um stand num Reorganize. Por quê? A POB convida, o Reorganize convida, mas eles não vão falar assim, ó, chega aqui que eu vou montar um stand para você. Não é assim. A Ampop tem que bancar. E todo aquele bando de idiota que está trabalhando lá dentro não ganha um centavo. Sabe? Tipo, a presidente, ela paga a associação. Ela trabalha 40 horas por semana para porra da associação e ela paga a associação. Entendeu? Então, assim, é muito fácil quando a gente está de fora ficar falando, né? E eu falei, já estou ficando a chata. Mas, gente, conheçam, se envolvam, sabe? Entendam faz parte mais sobre do se entender sobre como o que é levar a uma sério o seu associação, negócio. entendeu? Sobre o que é uma associação. Porque a associação depende da gente. Não é a gente que tem que ficar esperando o benefício da associação. Que foi a primeira pergunta que eu fiz para Ellen quando eu quis ser presidente. Tá, mas o que a associação precisa dar pro associado? Nada. Ela não tem que dar nada. Só que ela precisa existir. Porque senão você, como classe, não consegue ir para frente. Entendeu? Só que a Ampop não tinha que estar dando o clube de benefício. O associado que tinha que estar lá dentro, que tinha que estar tipo, arregaçando a manga e falando o que a Ampop precisa que eu faça? E não, as pessoas ficam sentadas, né, reclamando que não tem trabalho, reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, esperando o que a Ampop vai dar para elas. E deveria ser o contrário. E isso também é algo que, quando a gente decidiu fazer parte do conselho da Ampop, foi exatamente porque a gente estava com o tempo sobrando, porque a gente entrou para fazer parte do conselho da Ampop lá em 2016. Né? Então, a gente tinha mais tempo sobrando. Então, já que eu tinha tempo sobrando, vamos usar o nosso tempo para fazer parte do conselho da Ampop, porque a gente está dentro da associação, a gente está fazendo parte de uma coisa grande e está aproveitando para a gente também, a gente vai se doar, porque a gente tem esse tempo, e a gente está adquirindo conhecimento também sobre o nosso mercado, sobre a associação. Foi ano passado ou foi esse ano que a gente saiu? Foi esse ano, né? A gente saiu, acho que em março desse ano, talvez. Acho que foi março desse ano. É que os anos 2020 e 2021 tá meio confuso. Esse ano a gente saiu porque não dou conta. Não tá. E meu dia continua com 24 horas e eu estou só acumulando função. Então, eu preciso abrir mão de algo. E acho que já está na hora de ter novos ares aí, novas pessoas, novas cabeças, tanto que teve agora uma nova eleição do Conselho Deliberativo da Ampop, né? Então, no início também, quando a gente não tinha trabalho, a gente viu que essa era uma oportunidade de a gente aproveitar o nosso tempo doando ele para a associação. Hoje eu não consigo fazer isso, hoje eu não consigo mais ser do Conselho da Ampop, porque hoje eu estou com muita coisa para fazer. Mas, no início, era uma boa oportunidade e que eu tirava proveito também. Exatamente. Tanto que a gente entrou para ficar 2 anos e aí acabou ficando um terceiro porque teve um problema de eleição e acabou ficando um quarto por causa da pandemia, né? Então, a gente chegou agora e falou, não, esse ano não dá para ter POB, não dá para ter Ampop, esse ano é ao quadrado, Roberto e Clarissa, porque senão... E a gente já não está dormindo, a gente já não está conseguindo dar conta dos nossos clientes, né? A gente já está começando a dar tilt aqui e agora ela falou, tinha que abrir mão de algumas coisas, né? Meninas, 10 horas da noite, vou dar meus últimos recados, tá? Já tirei foto, tem foto, né? Calma aí, já tá acabando, gente. Sexta-feira a gente vai ter mais uma aula. Antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó que bonitinho, pra vocês fazerem igual, ó. Dicas ao quadrado. Anota aí, gente. Vamos lá, dá o recado. Dicas ao quadrado.
Então, assim, sexta-feira a gente vai... Eu até esqueci do que a gente vai falar sexta-feira, alguém, né? Já esqueci do que é. O que a gente vai falar? Ah, a gente vai falar sobre parceria, né? A gente vai contar um pouco a história aqui do que é essa parceria Roberta e Clarissa, e a gente vai falar sobre parceria, a gente vai explicar. Eu fui olhar, estava escrito lá no Simpla que é 22 horas, é isso? Não, é que acaba às 22. Ai, quase morri, falei, não acredito. Não, acaba às 22. Tá. Vamos começar às 22, gente. A gente termina meia-noite. Pode não? Sexta-feira, gente. Quem tem compromisso? Estamos em pandemia, não pode sair, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de parceria, né? Tipo, parcerias prejudiciais, parcerias que são boas, parcerias que se tornam sociedade, né? Parcerias pós-POB, né? Ana Barlete, que saiu da live dela, veio aqui e falou aí pra gente, olha só, que privilégio, né, gente? Nada como ter amigo. Então, falar um pouco, né, sobre a nossa experiência e sobre como que, de repente, se você precisa mesmo de uma parceria, porque às vezes a gente não precisa de ninguém, ou tomar cuidado com dependência de parceria, né? Então, se vocês estiverem a fim de bater mais um papo, a gente vai ter essa última conversa aí na sexta-feira para fechar essa semana com chave de ouro, tá bom? E vou pedir para todo mundo, eu postei a foto da aula de segunda-feira, vão lá, comentem, compartilhem, me ajudem. Ah, e eu esqueci de falar que hoje a gente está com um marco especial, né, Clá? Hoje a gente chegou a 1.000 seguidores no nosso Instagram ao quadrado. Tão lindo, tão bonitinho. Gente, eu demorei tanto para chegar nos 1.000 seguidores como EKT. Né? Isso quer dizer, tá vendo? Olha só, a Ao Quadrado, que é uma empresa que presta serviços de consultoria de organização através de parceiros de organização e que a gente criou um Instagram só para ter conteúdo para PO. Por quê? A gente queria fugir dessa coisa do ai, me segue, porque eu não sigo PO no meu perfil da EKT. Não sigo. Ali é para eu seguir as pessoas que eu preciso, algumas colegas de profissão, amigos e tal, e ali é para cliente, ali eu posto para cliente, eu não posto para personal organizer. Eu estava entrando num circuito onde tinha muita personal organizer me seguindo, eu seguindo muita personal organizer, então o Instagram estava falando assim, eu só vou mostrar o conteúdo dela para personal organizer, e não é isso que a gente quer, tá? Porém, o Instagram da Ao Quadrado, ele é só para personal organizer, a gente só posta conteúdo para personal organizer ali. E olha só, a Unpop, né, não consegue 300 associados. E nós conseguimos aí, em 3, 4 meses, 1.000 pessoas, 1.000 personal organizers seguindo a gente no Instagram. Então tem gente, tem força, né? E a gente vai ficar batendo nessa tecla. Tá bom? Então, Cláudia, quer falar mais alguma coisa? Só boa noite, que já são 10 horas. Eu ainda tenho 3 relatórios para fazer. Não, e eu tenho que acordar cedo, que amanhã eu vou passear lá em Santa Bárbara do Oeste. Quem estiver lá, gente, eu sou meio péssima também de lembrar das pessoas, então quem estiver por lá... Amanhã é o negócio da Paramount, né? Amanhã é o negócio da Paramount. Então, acabei de lembrar aqui que a Carol acabou de mandar uma mensagem perguntando que horas que eu vou passar para pegar ela. Lembrei, né? Então, muito obrigada. Espero vê-las na sexta-feira. Sei que sexta-feira é um dia difícil, mas... Espero que a gente bata aí nossa... A gente teve pode vir com vinho, 50 pessoas entendeu? hoje. Pode vir com a taça de vinho. Vamos fazer happy hour. Happy hour. Sexta-feira, véspera de feriado, porque é feriado na terça, a galera vai emendar na segunda. Está marcado, então. Happy hour sexta-feira. Eu vou ver se eu trago uma caipirinha. Clarissa vai trazer um gin e tá tudo certo. Beleza, gente? Beijo para vocês, hein? Até. Beijo, meninas. Tchau, tchau.